No caso de hoje, vamos contar a história de um homem casado, que após 10 meses se relacionando com sua amante, descobriu que ela estava grávida. Ela estava muito feliz, pois desejava ter outro filho. Porém, o que ela não esperava era a atitude que ele iria tomar depois de descobrir que ela estava grávida. Hoje vamos falar do caso Antonielle Nunes Martins. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Caroline e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, eu quero agradecer a todos que vêm contribuindo com o crescimento do canal. A nossa comunidade está crescendo e já estamos chegando aos 2.000 inscritos. E mais uma vez, estou contando com vocês para atingir essa meta. Pois toda vez que vocês interagem de alguma forma, seja curtindo, comentando ou até mesmo deixando sua inscrição, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para o máximo de pessoas possíveis. Então, se você é novo por aqui e gosta de casos criminais, se inscreve, pois temos 3 vídeos na semana, nas terças, quintas e sábados às 7 horas da noite. Se inscrevendo e ativando o sininho das notificações, vocês não perderão nenhum vídeo. Agora, sem mais enrolações, vamos para o caso de hoje. Antonielle Nunes Martins tinha 32 anos quando tudo ocorreu em fevereiro de 2022. Ela exercia a função de gerente administrativa há 13 anos na mesma companhia, uma provedora de internet localizada em Pimenta Bueno, uma cidade no sul de Rondônia. Nessa organização, ela era extremamente apreciada pelos colegas, sendo uma das funcionárias mais antigas e mantendo uma excelente relação com todos. Por trabalhar na administração há tanto tempo, o ambiente de trabalho já era considerado por ela como uma extensão da família. Todos a descreviam como uma pessoa muito feliz, simples e modesta. Na época do ocorrido, Antonielle já tinha um filho de 2 anos de seu relacionamento anterior. Seus familiares contaram que quando tudo aconteceu, ela tinha muitos planos e sonhos, sendo um deles o desejo de ser mãe novamente. Ela ansiava por ter uma filha, e esse era um dos seus maiores desejos. Cerca de um ano antes do ocorrido, um novo funcionário foi admitido no setor de informática da empresa onde Antonielle trabalhava. Seu nome era Gabriel Santos Souza Maioli, um técnico em informática de 28 anos. Gabriel era casado e tinha um filho pequeno fruto do casamento. Ele é filho de um casal de pastores evangélicos, muito conhecidos em Pimenta Bueno. Apesar do seu compromisso matrimonial, Gabriel começou a se aproximar de Antonielle, iniciando um relacionamento extraconjugal. Inicialmente, todos acreditavam que seria algo passageiro, afinal ele era casado. No entanto, o relacionamento entre os dois durou mais de 10 meses. Eles agiam praticamente como namorados, e Gabriel não fazia muito esforço para esconder o caso, pois a família de Antonielle, todos na empresa e até alguns de seus próprios familiares sabiam da relação. Para algumas pessoas, Gabriel afirmava estar se separando da esposa, mas ninguém sabia se isso realmente era verdade, pois nas redes sociais ele ainda mantinha o status de casados. De acordo com o próprio Gabriel, ele e Antonielle chegaram a alugar uma casa para se encontrarem em segredo, residência onde ela vivia com seu filho pequeno. Pouco antes do ocorrido, uma novidade surgiu na vida de Antonielle. Ela descobriu que estava grávida. Ela ficou extremamente entusiasmada com a notícia, pois desejava muito ser mãe de uma menina. Mesmo com quase 3 meses de gestação, decidiu manter segredo, escondendo até da própria família que estava esperando outro filho. A primeira pessoa para quem ela planejava contar era Gabriel, e ela decidiu revelar a novidade no dia 1º de fevereiro. Nesse dia, ela chamou o namorado para uma conversa urgente, dizendo que não poderia ser por chamada de vídeo. Gabriel então a buscou no trabalho e eles foram juntos para a casa alugada. O filho de Antonielle estava na casa de alguns parentes nesse dia. Durante o encontro, ela revelou a gravidez e, desejando tornar o momento especial, Antonielle entregou uma caixinha de presente que continha um teste de gravidez positivo e uma roupinha de bebê com a frase "Parabéns, vovô". Inicialmente, Gabriel não entendeu a mensagem, mas Antonielle prometeu que depois compraria uma roupinha com a frase correta "Parabéns, papai". Inicialmente, ele ficou contente, aparentando aceitar a paternidade, já que riram e comemoraram a notícia. Segundo Gabriel, ele não tinha dúvidas de que o bebê era seu. E em certo momento da conversa, a namorada afirmou que ficaria com a criança e que não esconderia a paternidade. Nesse mesmo dia, eles ainda passaram a noite juntos, pois estavam felizes com a novidade.
No entanto, no dia seguinte, 2 de fevereiro, Gabriel pediu para se encontrar novamente com Antonielli depois do expediente. Eles foram para a casa alugada, onde Antonielli perguntou ao namorado se ele assumiria a paternidade. Gabriel ficou em choque e pediu um prazo até sexta-feira, 2 dias depois, para contar à esposa e familiares sobre seu relacionamento extraconjugal e a gravidez. Antonielli aceitou o pedido de Gabriel, sem imaginar o que ele estava prestes a fazer. Após a conversa, eles decidiram ir dormir. Antonielli se deitou de costas para Gabriel, com o braço esquerdo dele ao redor dela, como se estivesse na posição de conchinha. No entanto, após alguns minutos deitados, Gabriel começou a ter uma crise de ansiedade, com os pensamentos sobre o bebê e o relacionamento extraconjugal dominando sua mente. Foi nesse momento que ele atacou Antonielli. Gabriel a agarrou com um golpe conhecido como mata-leão, imobilizando-a com as pernas. Infelizmente, apesar de seus esforços para se defender e salvar a sua própria vida, Antonielli não conseguiu reagir. Gabriel só a soltou quando não conseguia mais sentir os próprios braços, devido à força que havia usado. Ele então se sentou no chão e começou a chorar, refletindo sobre o que havia feito. Foi então que percebeu que, apesar de estar desacordada, Antonielli ainda estava viva, o que o deixou desesperado. Ele foi até a cozinha, pegou um objeto perfurante e desferiu um único golpe contra o pescoço dela. Depois de perceber que Antonielli havia falecido, Gabriel pegou a faca, os celulares deles e a caixa com um teste de gravidez e jogou tudo no rio que atravessava Pimenta Bueno. Após as 8 horas da noite daquele mesmo dia, ele foi até a igreja para conversar com seu pai, que é pastor. Para o pai, Gabriel falou sobre as supostas crises de ansiedade que estavam sofrendo, mas não mencionou o fato de ter tirado a vida de Antonielli momentos antes. Ele então tentou seguir uma vida normal após o crime. Enquanto isso, os parentes de Antonielli estavam extremamente preocupados com ela, pois ela havia parado de responder as mensagens e não atendia às ligações. A preocupação só aumentou quando no dia seguinte, dia 3 de fevereiro, ela não compareceu ao trabalho e não deu nenhuma justificativa para a ausência. Alguns parentes foram até a casa de Antonielli para verificar o que estava acontecendo e encontraram a porta destrancada. Quando entraram, se depararam com a cena mais trágica. Ela estava sem vida sobre a cama. A polícia foi acionada e rapidamente tratou o caso como um homicídio, iniciando uma busca para encontrar o responsável pelo crime. Os policiais ouviram familiares e colegas de trabalho de Antonielli e, a partir dos depoimentos, descobriram um relacionamento amoroso entre ela e o funcionário Gabriel. Ele passou a ser o principal suspeito desde o início. Gabriel foi convocado para prestar depoimento na delegacia no mesmo dia em que o corpo foi encontrado e, ao chegar, confessou o crime. No entanto, como o período de flagrante já havia expirado, ele não foi preso imediatamente. Gabriel foi liberado e saiu pela porta da frente da delegacia. No entanto, no dia seguinte, a prisão preventiva de Gabriel foi decretada, após a vara criminal de Pimenta Bueno aceitar o pedido do Ministério Público. A polícia então iniciou as buscas por Gabriel, que já havia se deslocado para o município de Rolim Moura, que fica a 65 quilômetros de Pimenta Bueno. Ao ser informado da ordem de prisão, ele se apresentou à polícia e foi detido sem resistência. Seu celular não foi encontrado com ele, e o aparelho era crucial para a investigação, pois poderia confirmar a versão de Gabriel. Durante o depoimento, Gabriel detalhou o relacionamento extraconjugal com a vítima, o dia do crime e os eventos que se seguiram, incluindo a suposta crise de ansiedade e a eliminação dos pertences de Antonielli no rio que corta a cidade. Uma equipe de mergulhadores vasculhou vários pontos do rio na tentativa de localizar os objetos descritos por Gabriel, mas nada foi encontrado. A polícia então solicitou uma segunda via do teste de gravidez ao laboratório para confirmar se Antonielli realmente estava grávida e se o bebê era de Gabriel. O laboratório confirmou que Antonielli estava grávida de Gabriel há aproximadamente 3 meses. Após a prisão em Rolim de Moura, Gabriel foi transferido para um presídio masculino em Pimenta Bueno, o município onde ocorreu o crime e onde ele residia. O crime gerou uma enorme comoção na cidade, com familiares e amigos expressando revolta e pedindo justiça nas redes sociais. Até mesmo um deputado se manifestou lamentando a perda e exigindo a condenação de Gabriel. Outros internautas também postaram mensagens de indignação, prometendo não se calar até que a justiça seja feita. Uma manifestação foi organizada por moradores de Pimenta Bueno para exigir justiça pela morte de Antonielli e o do bebê. O protesto ocorreu em frente à delegacia da cidade, onde os manifestantes clamaram por justiça e exibiram cartazes. Logo após a prisão de Gabriel,
Seu pai, o pastor evangélico Júlio César, postou um vídeo na internet, chorando e pedindo perdão à família de Antonielli. Ele afirmou que a família não está passando a mão na cabeça de Gabriel e que deseja que ele seja condenado pelo que fez. O pastor também comentou que está vivendo um pesadelo, expressando empatia e se colocando no lugar da família da vítima. No final de 2022, o processo judicial relacionado ao caso de Antonielli foi suspenso após a defesa de Gabriel solicitar uma avaliação psicológica, alegando que ele sofria de ansiedade mental. Naquela época, a primeira audiência do caso já estava marcada para maio, mas precisou ser adiada, pois um médico psiquiatra precisava avaliar Gabriel, um processo que levaria cerca de 60 dias. Enquanto isso, o Tribunal de Justiça rejeitou outro pedido da defesa, que solicitava assistência psicológica privada para Gabriel. Segundo o Ministério Público, o Estado disponibiliza profissionais qualificados para atender o acusado se necessário, e não haja justificativa para que receba atendimento diferenciado na prisão. O laudo solicitado pela defesa, que deveria atestar a insanidade mental de Gabriel, foi concluído em setembro de 2022 e indicou que ele tinha total capacidade e discernimento de compreender o que era errado. Segundo o perito que realizou a avaliação, na época dos fatos, Gabriel estava completamente consciente e cometeu o crime apenas para evitar assumir a paternidade do filho que Antonielli estava esperando. Com o resultado da avaliação, o processo foi retomado e uma nova audiência foi agendada para janeiro de 2023. A juíza aceitou a denúncia do Ministério Público e determinou que Gabriel fosse julgado no tribunal do júri. De acordo com a sentença, ele será julgado por feminicídio, com agravante de motivo fútil, meio cruel, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e aumento da pena, pois a vítima estava grávida. Gabriel também enfrentará a acusação por interromper a gravidez. A defesa de Gabriel pediu que sua confissão à polícia e as provas obtidas por meio dela fossem consideradas nulas, alegando que ele não foi informado de seu direito de permanecer em silêncio. No entanto, a juíza destacou um trecho do depoimento em que Gabriel foi notificado de seus direitos e mesmo assim optou por responder a todas as perguntas, mesmo sem a presença de advogados. As advogadas de defesa também requisitaram a anulação de outras provas, mas todas as alegações foram rejeitadas pela juíza por falta de fundamento. Gabriel será submetido a júri popular, cuja data ainda não foi marcada devido à recente idade do crime. Se condenado por feminicídio, ele poderá cumprir uma pena de 12 a 30 anos de prisão. Um ano após o caso, a família de Antonielli falou com a imprensa, desabafando pela dor da perda e a esperança pela justiça. Até hoje, a família busca justiça pelo que aconteceu, mas mesmo que Gabriel seja condenado, nada poderá trazer Antonielli de volta. Esse foi o caso de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.